Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o na luz do dia. E o que escutai ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valei mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo filho Padre Luiz, Gustavo, querido Padre Hernan, querido Diácono Abraão, filhos amados, boa tarde. Estamos mergulhados no ano litúrgico. Há 2 domingos atrás, celebrávamos Pentecostes. Domingo passado, solenidade da Santíssima Trindade. E hoje retomamos de uma forma direta o verde como cor da esperança na vida eterna, para de agora até novembro meditarmos nestes domingos o Evangelho de São Mateus, que esse ano nos é apresentado, e Mateus que nos traz Jesus como mestre, aquele que nos ensina, aquele que nos mostra o caminho, na verdade, e Ele mesmo que é a vida dada por seu Pai. O tempo comum não é menor do que os outros tempos. É assim chamado não para ser diminuído, mas pelo contrário, porque é o dia a dia de Jesus. E tinham dias que Jesus se retirava para rezar, tinha outros dias até que ele brigava com os fariseus e saduceus. Tinha outros dias que ele saía no meio do povo, pregava e fazia milagres. E tinha dias como este do Evangelho de hoje, em que ele separava os 12 para, no seu seminário particular, prepará-los, ensiná-los, para quando ele subisse aos céus, eles mesmos continuassem a vida da igreja. Hoje, nos é apresentado o tema do Evangelho, a confiança em Deus. De fato, jogar-se nas mãos dele e não temer. Por 3 vezes Jesus diz, não tenhais medo, no Evangelho de hoje. Quase como ele, o Espírito e o Pai nos recordando, não tenhais medo. Vocês me têm, vocês são como que protegidos e ao mesmo tempo guiados, acompanhados pelo meu Espírito em meu Filho Jesus Cristo, para a glória do Pai. E por que este tema de não temer e de confiar em Deus? O profeta Jeremias nos explica na primeira leitura de hoje. Os inimigos são muitos. A inveja e todo tipo de pensamento errado sobre aquele que é justo e caminha no caminho de Deus. Denunciemo-lo, dizem seus inimigos caluniadores. Eles querem derrubar o profeta para mostrar a sua fraqueza e, ao mesmo tempo, que este Deus não vem ao seu encontro.
O profeta, por sua vez, responde com uma oração clamando a Deus que o Senhor venha em meu auxílio e que eu veja, sim, derrotados todos os meus inimigos. Nos dias de hoje, meus irmãos, também nós estamos cercados de tantos inimigos, talvez inimigos pessoais e inimigos também do mundo, que nos querem denunciar e até derrubar, simplesmente por sermos cristãos e tentarmos vivenciar no dia a dia a nossa vida de filhos de Deus. É preciso confiar em Deus, num mundo e nos dias de hoje em que a confiança é abalada. Não temos confiança em ninguém, a começar com os de dentro de casa até as altas autoridades. Somos tomados por um desânimo, às vezes até por um desespero. Em quem confiar? Escutemos o próprio Jesus dizer: não tenhais medo, não tenhais medo. No mundo temos tribulações, mas ele venceu o mundo, como nos dizia no domingo passado. E assim, ele vem ao nosso encontro para nos fortificar com ele mesmo. A sua presença salvadora, através da sua palavra proclamada e através do pão e do vinho dados, seu corpo e seu sangue para alimento do mundo, para a vida eterna, como celebrávamos no último Corpus Christi. Não tenhais medo, diz Jesus. Confiai em mim, eu estou convosco. E nesta confiança, nós respondemos com o salmista: ó Senhor, atendei-me. Atendei-me não simplesmente por eu merecer, atendei-me não por um desespero, atendei-me pelo vosso imenso amor. Amor não só proclamado, mas vivenciado e dado na cruz, na abertura deste coração, onde de lá jorrou sangue e água. Celebramos na última sexta-feira o Sagrado Coração de Jesus. Ele derrama sobre nós as suas graças. E as graças de Deus não são outra coisa senão o amor de Deus engendrado em nossos corações, como nos lembra Paulo. A presença de Deus em nós. É esta presença e esta força de Deus que tira de nós todo o medo, tira de nós toda a insegurança. Deus está conosco. E mesmo em dias tão difíceis, vejamos que depois de toda a tribulação, ainda é preciso ter esperança que surgirá um novo modo de fazer política, um novo modo de pensar no bem comum, um novo modo de acabar a corrupção, um novo modo de ter a paz. A paz não só na Síria, nossa irmã, na África, onde tantos irmãos sofrem, mas a paz também em nossas ruas, em que em nosso país, devidas às proporções, morrem mais gente do que numa guerra grande, numa guerra em todo o mundo. É preciso confiança em Deus e que a nossa fé não seja restrita às paredes das igrejas e à nossa celebração litúrgica. É preciso levar essa esperança e esta confiança no nosso dia a dia, no nosso trânsito onde devemos manifestar a educação e a paz, nas nossas famílias onde devemos ter a paciência e a doação e a entrega para que o outro tenha a vida e não que suguemos a vida do outro, nas nossas pastorais, nos nossos movimentos, nas nossas comunidades onde devemos ser sim nós, reflexo do amor do divino coração que se deu a nós. Assim, com o seu coração transpassado, jorrando sangue e água, sinais da Eucaristia e do batismo, reavivamos em nós a nossa filiação divina e nos alimentamos do pão e do vinho consagrados, para que no mundo não tenhamos medo e vivamos a vida do ressuscitado. Não é à toa que Jesus continua dizendo para nós: não tenhais medo, porque eu já salvei o mundo. É o que nos traz Paulo hoje na carta aos Romanos. Se por um homem só veio a perdição e a queda, por um, de forma muito mais grandiosa, vem a salvação. A salvação que vem de Deus é esta salvação em seu Filho Jesus Cristo. Nós temos o Senhor da vida conosco. Por isso, filhos amados, quero convidá-los a pensar: o que é mais que me angustia no dia de hoje?
O que mais me entristece e me preocupa no dia de hoje, desde o aspecto mais pessoal lá dentro de casa, até o aspecto estrutural em todo o nosso país, não tenhais medo, diz Jesus. Eu estou contigo. A confiança não pode ser um ato racional. A confiança tem que ser uma entrega, um jogar-se nas mãos de Deus, sabendo que é Ele quem cuida da nossa vida. Assim, a nossa fé não fica restrita a um ato litúrgico, mas, sem cair na dicotomia de vida, vivemos lá fora o que aprendemos aqui dentro. E Paulo vai nos reservar esta grandiosa bênção de Deus. Todos nós pecamos, porque todos nós somos filhos de Adão. Todos nós fomos restaurados, porque todos nós, em Cristo Jesus, somos filhos do Pai dos céus, que não se esquece de seus filhos e caminha conosco, e nos deu seu Filho para morrer por nós, nos ensinar a amar de verdade e nos ensinar a sair de nós mesmos para que sejamos presença do seu amor para os nossos irmãos. E no Evangelho, Jesus coroa este domingo, nos dando os motivos de não ter medo. Não tenhais medo. Meu Pai cuida de vós. Olhai os pardais. Vós valeis muito mais do que muitos pardais. Se o Pai cuida com tanto zelo da natureza, como não cuidará de seus filhos? E assim, sentindo-nos filhos do Pai Celeste, até os cabelos de nossa cabeça são contados. Para dizer, o meu Pai não procura salvar vocês no atacado. Meu Pai olha para cada um, sabe as necessidades de cada um, as dificuldades e cruzes de cada um. E Ele cuida até nos mínimos detalhes, como um fio de cabelo da sua vida. Isto deve proporcionar em nós a confiança. Deus não vem a nós simplesmente quando estamos numa situação muito calamitosa. Deus cuida de nós todos os dias, mesmo que esqueçamos dele, mesmo que não nos refiramos a ele na nossa oração diária. Deus é Pai e não se esquece de seus filhos. Mas, ao mesmo tempo, o próprio Jesus diz, por isso mesmo, por esta confiança, aquele que me testemunhar diante dos homens, eu também o testemunharei diante do meu Pai. E aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Até aí, não tenhamos medo. Porque se vivemos uma vida de coerência com aquilo que cremos e aquilo que vivemos lá fora, não precisamos ter medo. Não precisamos viver uma vida escondida, porque tudo o que é escondido será revelado. O sol de Deus, a presença do sol nascente que nos vem visitar, Jesus Cristo, nosso Senhor, iluminará os nossos corações e nos fará viver a verdade, caminhar nele e aí ter vida. Jesus nos convida todos os dias a resplandecer o que escutamos em sua santa palavra e a praticar o que recebemos no seu corpo e no seu sangue glorioso. É preciso, filhos amados, que nós vivenciemos o Evangelho e não tenhamos a nossa fé, a nossa igreja, a nossa comunidade como um apêndice, mais uma coisa na nossa vida. Não. Nós temos a fé e ela ilumina todas as outras coisas em nossa vida. Por último, celebramos o Imaculado Coração de Maria, a padroeira de vocês. Ora, se aquele que deixou transpassar seu coração para jorrar graças e bênçãos sobre nós, o Filho de Deus vivo, quis nascer daquela preservada de toda a culpa, até mesmo da culpa de Adão, ela não poderia fazer diferente. E acompanhando a vida de seu filho, mesmo antes de concebê-lo no ventre, já o concebeu na fé. E porque o concebeu na fé, começa a dar-se a nós. Abre mão de seus projetos pessoais. Depois eu explico para José, se ele vai entender ou não, isso é com Deus. Mas ela, ouvindo a palavra de Deus, abre mão de seus projetos pessoais
para vivenciar a vontade de Deus em sua vida. Eis aí o Imaculado Coração. É puríssimo não simplesmente porque não pecou, é puríssimo porque se deu. Se deu a nós como o coração de Cristo também abriu e deixou jorrar graça sobre toda a humanidade. E enquanto na cruz o dele era aberto por uma lança, também aos pés da cruz o dela era aberto por uma espada de dor que transpassaria sua alma, previsto lá no início da sua missão por Simeão, quando ela apresenta o menino Jesus no templo de Deus. Filhos santos, assim como o Pai nos acompanha e diz, não tenhais medo, assim como o Filho nos dá força e escuta a nossa prece, atendei-nos, ó Senhor, pelo vosso imenso amor, assim também nossa Mãe, com seu coração imaculado, diz a cada um de nós, não tenhais medo, eu estou contigo. E assim como cuidei do bom Jesus, cuido também de todos os irmãos de meu Filho Jesus, aqueles que procuram escutar sua palavra, aqueles que procuram testemunhá-lo com a própria vida. Confiemo-nos àquela que em tudo fez a vontade de Deus e por isso deu Deus a nós. Confiemos àquela que é a nossa padroeira. Tenhamos também um coração imaculado, fugindo ao pecado, mas praticando o amor, praticando a vontade de Deus, abrindo mão dos nossos projetos pessoais para viver o projeto que Deus colocou em minha vida, na minha vida de consagrado, na minha vida de casado, na minha vida de justo e honesto no meu trabalho, na minha vida na minha faculdade, na minha vida na minha comunidade, mas sobretudo na minha vida lá dentro de casa. Que o coração de Maria ilumine, proteja e faça jorrar graça sobre graça em cada família desta comunidade da qual ela se dignou ser a padroeira.